Meio-dia mais 34, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Vamos com as notícias do Legislativo, porque os vereadores tomaram posse no dia 1º de janeiro para a legislatura 2025-2028. Confira como foi. Com um plenário lotado de convidados e com a presença de autoridades, a posse dos vereadores para a legislatura de 2025-2028 do prefeito e vice-prefeito teve a mesa composta exclusivamente por mulheres. A vereadora Mariana Conte presidiu a solenidade por ser a parlamentar que recebeu o maior número de votos. Cada parlamentar fez o juramento na tribuna e assinou o livro de posse. Além dos 23 vereadores e vereadoras reeleitos, a Câmara tem, a partir do dia 1º de janeiro, 10 novos parlamentares para o Legislativo Campineiro. O prefeito reeleito Dário Saad e o vice Vanderlei de Almeida também tomaram posse na Câmara. A vereadora Mariana Conte lembrou que esta foi uma solenidade bem diferente do que ocorreu em 2021, em que a posse foi em período de pandemia da Covid-19. É uma satisfação, uma responsabilidade, como a mais votada da cidade, dar posse para os vereadores, para o prefeito e para o vice-prefeito. Agora também com uma novidade, que são 5 mulheres, Da primeira vez, no 2017, eu era a única mulher, em 2020, no meio da pandemia, com aquele monte de restrição, nós tínhamos um recorde de mulheres, agora nós temos 5 mulheres, com a chegada da Fernanda, companheira do PSOL. Então é uma enorme responsabilidade, sabemos que os desafios são imensos. Mariana Conte enfatizou a importância da Câmara ter 5 mulheres no Legislativo, o que significa uma tendência da participação feminina na política. É uma conquista, Na verdade é uma tendência e não vai parar por aí não, a gente vai aumentar, a luta por igualdade, o feminismo, a ideia radical de que as mulheres são gente, que elas podem estar onde está, as mulheres na sua diversidade, isso é uma força imparável e que está transformando a sociedade brasileira, com reflexo aqui em Campinas também e na Câmara Municipal. A emergência climática está aí, a defesa dos serviços públicos também é uma necessidade para a nossa cidade, então eu quero dizer que é uma satisfação, mas é também um compromisso aqui, também reafirmando o compromisso de luta, de resistência contra contra a destruição ambiental e contra a precarização, e eu acho que é isso que a Câmara tem que passar, essa é a imagem que a Câmara tem que passar, de combatividade, de firmeza e que assuma uma postura altiva e independente para fazer os enfrentamentos necessários. Em seguida, reeleitos para a Prefeitura de Campinas, Dário Saad e Vanderlei de Almeida tomaram posse aqui na Câmara também no dia 1º de janeiro. O artigo 64 da Lei Orgânica do Município determina que a posse dos cargos de prefeito e vice-prefeito seja na Câmara, prestando o compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, a do Estado, a legislação municipal, assim como observar as leis em geral. E assim foi feito na recondução aos cargos Dário Saad e Vanderlei de Almeida, reeleitos no primeiro turno em Campinas. Prometo exercer com dedicação e lealdade o cargo de vice-prefeito, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. Por Deus, pela minha família e pelo povo campineiro. O prefeito reeleito agradeceu os 68% dos votos válidos e falou na tribuna da sua emoção em ser empossado em um período bem diferente de 2021, quando estávamos em pandemia. É uma emoção muito grande receber a posse para o segundo mandato. Me lembro bem, 4 anos atrás, fizemos uma posse virtual no momento que a pandemia não permitia uma posse presencial como está no dia de hoje. São emoções diferentes. Naquele momento, na incerteza da pandemia, incerteza não só com a saúde, com as vidas, mas incerteza com o futuro do mundo, do nosso país e de Campinas, a gente assumiu o mandato que tivemos
a segunda onda da pandemia, que foi extremamente impactante. Mas a cidade, com o apoio de todos, toda a sociedade, todos os trabalhadores da saúde, todos os que sofreram, não só do ponto de vista da perda de algum ente querido, mas também os reflexos na economia da cidade. Tivemos aí 1 ano e meio, quase 2 anos, dedicados somente à pandemia. E depois, em 2 anos e meio, nós tivemos que fazer as entregas que nós tínhamos nos comprometidos. Mas a cidade saiu mais forte da pandemia, como já saiu da primeira vez que sofreu no final do século XIX, com a epidemia da febre amarela. Dário agradeceu à Câmara e parabenizou os vereadores eleitos. Parabenizar a Câmara Municipal de Campinas e espero que essa nova composição continue trabalhando de maneira construtiva para que a cidade possa avançar cada vez mais. O chefe do Executivo citou também os desafios para os próximos 4 anos. Uma cidade que está olhando para frente para construir a igualdade de oportunidades, para zerar a fila de creches, para trazer empregos e também estímulo ao empreendedorismo, para que a população possa gerar renda e ter uma qualidade de vida melhor. Temos, sim, uma cidade com indicadores macroeconômicos que muitas vezes nos colocam como a 11ª, 12ª cidade em macroeconomia do país. Mas temos, sim, uma parcela da população que é a parcela vulnerável e nós precisamos trabalhar cada vez mais para diminuir a vulnerabilidade na cidade de Campinas. Nós já conversamos ao vivo com o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, e agora a gente conta como foi a eleição para a mesa diretora do biênio 2025-2026. A nova mesa diretora, que vai ficar à frente da gestão da Câmara de Campinas no biênio 2025-2026, foi eleita por 27 votos. Na eleição, cada parlamentar, em ordem alfabética, foi chamado pela vereadora Mariana Conte, que presidiu a posse, para pegar a cédula de votação e, do mesmo modo, após preencher cada um dos cargos, declarou o voto na tribuna. O vereador Luiz Rossini, que está em sua 7ª legislatura, foi reconduzido ao cargo de presidente. Os eleitos para o 1º, 2º, 3º e 4º secretários são os vereadores Guilherme Teixeira, Rodrigo da Farmadique, Arnaldo Salvetti e Dr. Ianco. Para 1º e 2º vice-presidentes, foram eleitos os vereadores Permínio Monteiro e Eduardo Magoga. Na corregedoria, o titular é o vereador Carlinhos Camelô e o corregedor substituto é o vereador Roberto Alves. Outra chapa que concorreu teve como candidatos Mariana Conte para presidente, Fernanda Souto e Wagner Romão como 1ª e 2º secretários e como 1ª e 2ª vice-presidentes as vereadoras Paola Miguel e Guida Calisto. Como corregedor, concorreu ao cargo o vereador Gustavo Peta. A composição obteve 6 votos. O presidente Rossini agradeceu a reeleição e falou do que significa ser reconduzido ao cargo. Primeiro, assim, é uma honra, né? Ser vereador na cidade de Campinas já é uma coisa muito significativa. E presidir a Câmara Municipal de Campinas é algo ainda maior, né? Eu sei da responsabilidade que é estar à frente do Poder Legislativo, receber o voto de 26 vereadores, em parte ao reconhecimento da presidência que a gente conduziu nesses 2 anos anteriores, o trabalho que a gente vem fazendo para fortalecimento do Legislativo, para aumentar a transparência, para aproximar a Câmara cada vez mais da sociedade, trazer a sociedade para perto da Câmara e permitir que o debate aconteça na Câmara de forma respeitosa, democrática e a partir do debate encontrar propostas, soluções, luz para os problemas que a cidade enfrenta. Eu estou emocionado mais uma vez, iniciando meu 7º mandato e pela 2ª vez presidir essa instituição, para mim é de uma alegria incomensurável.
Criadas em 2022 e utilizadas pela primeira vez no Orçamento Municipal de 2023, as emendas impositivas são uma ferramenta permanente dos vereadores. A cada ano, eles podem disponibilizar valores de até 1,2% da receita corrente líquida do município para projetos específicos. Neste ano de 2024, esse percentual corresponde a R$ 3.188.000 por vereador. Pelo menos metade deste valor tem de ser obrigatoriamente destinado à saúde. Ao todo, foram aprovadas 646 emendas impositivas. A partir de hoje, durante todo o mês de janeiro, nós vamos mostrar aqui no Jornal Câmara Notícia as emendas de cada vereador. A gente começa com o ex-vereador Edivaldo Cabelo. O ex-vereador Edivaldo Cabelo priorizou a saúde nas emendas impositivas que fez ao orçamento de Campinas para 2025. Entre os quase 1,5 milhão destinados ao setor, o destaque fica para o montante de R$ 800 mil para o Hospital Real Sociedade Portuguesa de Beneficência. Com o recurso, será possível a compra de um aparelho de hemodinâmica. Assim, o hospital aumentará a capacidade de atendimento, fortalecendo e diminuindo a fila de espera no SUS. Então ela precisa de equipamentos, monitoramentos. Então nós conversamos com ele, também entendemos a necessidade de ajudar a fortalecer o SUS. Sabemos a fila da cirurgia, o quanto é longa, e a aquisição desses equipamentos, que não é só um, são N equipamentos. Então nós destinamos R$ 800 mil para fortalecer o SUS, para que seja acelerado as cirurgias cardíacas, que é uma opção a mais de um hospital a mais. O ex-parlamentar também destinou na mesma área para o Centro Cirúrgico Pediátrico do Mário Gatinho, o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, a Maternidade e a Irmandade de Misericórdia de Campinas, Santa Casa e a Fundação Penido Bournier, que está entre os destaques com destinação de R$ 100 mil para adquirir um aparelho de vitrectomia para a realização de procedimentos oculares. Todas essas nossas emendas, principalmente relacionado à saúde, foi muito estudado com muito critério. Então nós estamos sendo muito procurados por cirurgias oculares. Então nós conversamos com o Penido, eles apresentaram uma necessidade de aquisição de equipamento e dentro do possível nós contribuímos com... Queríamos contribuir mais, mas infelizmente tem outras necessidades. Mas nós entendemos também que, por ser muito procurado a questão de cirurgias oculares, nós demos preferência em ajudá-los com a aquisição desse equipamento que vai ajudar nas cirurgias. Projetos de outras áreas foram escolhidos como a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, para a manutenção de serviços, e uma outra para a Defesa Civil adquirir um drone. Um projeto para a formação de novos pilotos de drone. E nós tivemos recentemente um caso aqui ocorrido que vitimou uma jovem que foi localizada através de um drone por um desses alunos, que ele fez o curso de piloto de drone e ele voluntariamente ajudou a Defesa Civil e foi através do drone que localizou esse corpo. Então, o drone hoje é um equipamento essencial com todas essas mudanças climáticas e outras aí, infelizmente, tragédias. Então, onde o olho nu não chega, o drone chega num custo muito barato. Então, nós entendemos que se faz necessário a aquisição desse aparelho para a Defesa Civil. Desde 2023, os vereadores podem destinar até 1,2% do orçamento municipal através do chamado orçamento impositivo, conforme previsto na Lei Orgânica do Município de 2021. Também durante todo o mês de janeiro, nós vamos mostrar aqui no Jornal Câmara Notícia o trabalho realizado pelos presidentes das comissões. Hoje é a vez do Fernando Mendes, que foi o presidente da Comissão Permanente de Administração Pública.
foram realizadas pela Comissão de Administração Pública, que tinha como presidente o ex-vereador Fernando Mendes, 10 reuniões em 2023 e 6 em 2024. Nós já deliberamos 29 projetos e mais 3, são 32 projetos, fora os projetos que são deliberados dentro do plenário por conta de urgências que são pedidos. Acredito que foi um ano muito bom, porque foram projetos importantes para a administração da cidade. Compete à comissão emitir parecer sobre as proposições que se relacionam com os servidores públicos, os contratados e os prestadores de serviços da Prefeitura e da Câmara. Nossa comissão é uma comissão que trabalha muito próxima da Comissão de Políticas Urbanas e também da Comissão de Finanças e Orçamentos. Os projetos normalmente transitam dentro dessas comissões e eu acredito que foi importante para a cidade, um trabalho de muitos vereadores, mas também projetos do Executivo, projetos importantes, que inclusive está sendo finalizado agora o ano, e só trouxe benefícios para a cidade. Também fizeram parte da Comissão da Administração Pública durante este biênio 2023-2024 os vereadores Felipe Marquesi, Jorge Schneider, Carmo Luiz e Marcelo da Farmácia. A Comissão de Administração Pública, com a composição dos 5 vereadores, ela tem um trabalho que eu acredito que foi muito bom, porque nós tivemos de todos esses projetos apenas um que nós demos um parecer desfavorável. Todos os outros foram colocados à disposição do plenário para ser votado. Eu acredito que com isso a comissão encerra, como se diz, com chaves de ouro. Fizemos um bom trabalho para o desenvolvimento aqui da cidade de Campinas. O presidente do colegiado reforçou que os projetos também passaram por outras comissões. A Comissão de Administração Pública, ela se organiza, ela recebe o projeto, mas o projeto não sai da comissão e já vai para o plenário. Ela passa ainda pela Finanças e Orçamento, muitas vezes por políticas urbanas, às vezes está coligado também com ciências e tecnologia, muitas vezes tem a questão educacional ou esportiva, mas no geral, a gente faz um balanço no geral, foi muito importante para a administração da cidade. Balanço positivo. Muito positivo e os meus agradecimentos a quem nos deu condições de trabalhar, a TV Câmara, os funcionários e também os vereadores que participaram para que nós pudéssemos assim deliberar os projetos para a cidade. O vereador Arnaldo Salvetti foi eleito para o 2º mandato consecutivo. Sobre o parlamentar, curiosidades, onde nasceu, idade, cargos que ocupou até aqui, acompanhe o perfil. Arnaldo Salvetti, do MDB, recebeu 6.921 votos e foi eleito para o 2º mandato consecutivo. Tem 54 anos e completa 55 no dia 18 de janeiro. Nasceu em Campinas, é casado, pai de 2 filhos e tem um neto. É formado em Publicidade e Propaganda, com pós-graduação em Gestão Pública. É o presidente do MDB em Campinas. Antes de se eleger vereador, foi assessor parlamentar na Câmara Municipal de Campinas e atuou como servidor público na Secretaria de Esportes e depois na pasta de Assistência Social. Em 2015 foi secretário municipal de Trabalho e Renda, onde aumentou as feiras da economia solidária e criou o programa Prefeitura nos Bairros. Em 2017 assumiu a presidência da CETEC. Implantou as feiras noturnas, que oferecem oportunidades de renda e emprego a milhares de pessoas. No primeiro mandato na Câmara Municipal, foi o presidente da Comissão de Política Urbana e da Comissão Especial de Estudos sobre Feiras Agropecuárias, Provas Equestres, Exposições, Leilões e Rodeio em Campinas, conhecida como a Comissão do Rodeio. O vereador Carlinhos Camelô assume uma cadeira no Legislativo pela 4ª vez consecutiva, a 2ª como titular. Então, sobre o número de votos recebidos, curiosidades da vida, início com o movimento estudantil, acompanhe agora mais um perfil. José Carlos dos Santos, mais conhecido como Carlinhos Camelô, do PSB,
foi eleito para o 4º mandato, o segundo consecutivo como titular, após receber 7.328 votos. Tem 51 anos, é casado, pai de 2 filhos, microempreendedor e político. É natural de Cianorte, no Paraná, e veio para Campinas aos 8 anos de idade. Aos 19 anos, em busca de emprego, encontrou na informalidade o próprio sustento. Iniciou na militância do movimento estudantil secundarista e depois passou a integrar o movimento sindical da categoria. Vice-presidente do Sindicato dos Empreendedores Individuais de Ponto Público Fixo Imóvel, Carlinhos é um grande defensor da categoria e lutou por 12 anos para conseguir o espaço de 18 mil metros onde será construído o shopping popular para os informais. No último mandato na Câmara Municipal de Campinas, foi o presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. O vereador Carmo Luiz está no 4º mandato consecutivo. Sobre o início na política, carreira profissional, curiosidades, acompanhe mais um perfil. Carmo Luiz, do Partido Republicanos, recebeu 5.479 votos e está eleito para o 4º mandato consecutivo. Tem 54 anos, é pai de 2 filhos e avô de um menino. Nasceu em Presidente Epitácio, no interior de São Paulo. Veio com os pais para Campinas no mesmo ano. O primeiro ofício foi em uma drogaria, já aos 12 anos, e desde então sempre trabalhou no setor. Razão que o tornou conhecido como Carmo da Farmácia. Em 1997, inclusive, começou um novo empreendimento farmacêutico na região do Campo Belo, aeroporto de Viracopos, onde reside até hoje. Em todos os mandatos, o parlamentar esteve voltado principalmente pelo desenvolvimento dos bairros da Zona Sul de Campinas, particularmente os que formam o entorno do aeroporto de Viracopos, às quais converge a maior parte das proposituras encaminhadas à mesa diretora destinadas ao Poder Executivo. No biênio 2023-2024, foi o presidente da Comissão de Relações Internacionais aqui na Câmara.